TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Boa, agora a gente vai para a nossa segunda hora especial aqui desse Almoção de Negócios. E hoje eu chamo ele, Márcio Lorega, nosso magnânimo, que participa aqui com a gente, sempre abrilhantando também essa mesa de almoço. Boa tarde, Márcio, tudo bem? Boa tarde, Gabriel Alves. Boa tarde, Diegão Kevin. Um grande salve para você, Grande abraço, Márcio. Boa, simbora todos vocês aí, magnânicos conectados no nosso TC Rádio, bombando nos likes aí cada vez mais, rumo aos Já 1000. pede o nosso No dia like, de hoje, Márcio. estamos em 700. Já tô pedindo like aqui, estamos em 738. Vamos bater 750 aí rapidinho e mirar os 800 até o final dessa nossa participação. Simbora, que a gente tem muita coisa boa aí para trocar ao longo do dia de hoje. Tá devagarzinho, né? Mas tem guarda boas surpresas aí pra reta final e para amanhã, hein? Isso aí, Márcio. E junto com ele está aqui o Fernando Marques, que sempre participa também toda quarta aqui com a gente. Boa tarde, Fê. Tudo certo? Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo certo, Max. Tudo certo por aqui também. Fê, então já começo aqui contigo, abrindo essa rodada aqui, né, do nosso bate-papo, mas eu queria saber, na verdade, antes aqui da gente falar de papel, pegar os papéis da audiência também, a sua visão sobre as movimentações que ocorreram essa semana, né? Ontem a gente teve as falas importantes ali do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, respondendo as perguntas dos senadores. Muitos disseram até que ele deu uma aula ali sobre inflação, bateu o pé na questão mais técnica, disse que ele não representa o Banco Central sozinho. E hoje também tem um dado importante aí no radar, que é o IPCA. E como foi esses dias, né, esses 3 dias foram movimentados, eu queria a sua percepção aqui sobre o nosso cenário local, Fê, por favor. Tá. É claro, né, no debate técnico, o RCN ele é 100% preciso, né? Mas assim, entrando na minha opinião aqui, eu acho que eu estou muito na linha do que o ex-BC, o Tony Volpon, tem falado, né? Existem coisas que são um pouco além do técnico. O RCN está se apegando demais ao Focus, e tudo bem, isso tem mérito, e é de fato um dos lados que eles olham, né? Além do Focus, a inflação implícita. Mas, por exemplo, o Volpon pontuou muito bem, é a primeira vez que a gente tem o BC independente. Será que o Focus vai diminuir a inflação lá para frente, sendo que existe uma incerteza do novo presidente do Banco Central para 25? E isso, então, de repente, essa projeção do Focus para a inflação em 25, 26 pode permanecer alta, não por conta da inflação corrente ou de melhorias atuais, mas por conta de uma incerteza, que a gente só vai saber no final de 24. Então, assim, tem alguns pontos aí que são interessantes, que deveriam ser olhados também, né, de forma um pouco menos teórica, talvez um pouco mais prática, que eu acho que faz sentido. A inflação implícita fechou, mas ainda tem espaço, né? Assim, o que eu acho mais relevante é o mercado, até um tempinho atrás, 2 semanas, ali quando teve aquele IPCA do mês passado, né, com o core caindo, ele jogou na curva de juros o primeiro corte para junho. E a gente viu com o RCN agora recentemente que ele chutou essa perspectiva, né? A curva já colocou em agosto, um agosto assim com mau humor já, né, por assim dizer, e deixou claro que o corte, sim, o corte tá alto, né? Isso não muda, mas os economistas, quando olharam aquele código, a bolsa subiu tanto, é porque a inflação de serviços começou a dar um sinal de aceleração, junto com o PMI de serviços, né? Que é a inflação mais chata. O mercado tentou adiantar esse dado e provavelmente a gente deve continuar vendo um core melhor. Mas o RCN não deu o braço a torcer, né? Talvez por ancoragem das expectativas, e o mercado deixou de querer antecipar. O IPCA de hoje, que você comentou bem, ele veio com o dado cheio melhor, teve pode chamar de repique, né? Até o Itaú chamou assim, da inflação subjacente, É verdade. mas muito pouquíssima diferença, né? Praticamente flat. Eu não acho que muda também, né? Com o dado cheio caindo um pouco. Se a gente quiser aprofundar um pouco, né? O RCN falou do OPEP, ok, que o OPEP cortou produção, mas a gente olha o diesel já está com 12% de ágio, né? Para cortar. Tem a volta dos impostos, mas também tem outro lado a nova política de preço da Petrobras. No fim, a projeção para esse ano deve ser acertada, né? 6%, acho que está na média dos analistas.
O que está pesando mais é a perspectiva para frente. Assim, enquanto a RCN fica olhando só o Focus, a gente vai ficar um pouco. O mercado não vai querer antecipar mais. Essa é a impressão que eu tenho. Só para concluir, desculpa o tempo, o lado Imagina, fica à positivo. vontade, Fê. Beleza, estou falando bastante. O lado positivo que eu estou começando a olhar, né, tentando ver o copo meio cheio dessa questão, é que está muito ancorado na RCN Hulk. Isso está 100% no preço para o comunicado de maio, né? E quando vem um comunicado, ele não é só o RCN falando, é o colegiado. Então, de repente, se tiver alguma outra sinalização no comunicado, isso vai demonstrar que são outros membros do colegiado opinando. E até então eles estavam muito alinhados. Se começar a haver alguma divergência ali, o mercado pode ver como positivo. Boa, Fê, muito obrigada pela sua percepção. Ainda um pouco na esteira de projeções, né? Você acabou de comentar um pouco sobre o resultado do IPCA. Eu queria saber justamente isso. Se você acha que o resultado do IPCA de hoje, ele comunica isso, né? Se vai ter alguma influência no próximo comunicado do Copom. Se acha que sinaliza alguma coisa? O de hoje eu diria que é indiferente. Assim, se for para ver, é mais positivo do que neutro. Mas não é nenhum dado mega impactante, tá? O que foi impactante foi do mês passado, com o Core caindo. Mas não foi o suficiente. Por isso eu acho que o mais relevante vai ser ver algum sinal diferente do que o RCN tem falado tanto, né? No comunicado e posteriormente na ata, que aí vai demonstrar que é a opinião de outros membros do colegiado. Que vai tendo alguma divergência ali, já é um sinal bem positivo. Muito obrigada pelas informações. Tá aí a percepção de Fernando Marques aqui sobre um contexto mais geral dessa semana, né? Falando um pouco das falas de Roberto Campos Neto, também contemplando aqui o IPCA. E, Márcio, eu passo a bola para você nesse momento com base nesse mesmo contexto, né? Quero te ouvir se você tá alinhado aqui com a percepção do Fernando. Quero saber um pouco do teu racional também sobre o que aconteceu ao longo dessa semana, que ainda é muito curta, né? Estamos no meio da semana, mas que já tivemos aí bastante acontecimentos importantes. Sim, sim, sim. Só pegando, né, já esse gancho do que o próprio Fernando já trouxe, com relação a essa parte de inflação, não foge realmente muito do que ele já pontuou, né? A gente vê o mercado precificando muito esse fluxo mais hawkish, né, mais duro do RCN. Ainda havia alguma expectativa até aquele bate-papo de ontem, né, que lá no CAI, que ele deixou com bastante clareza de que no segundo semestre em diante que vamos ter queda. A gente já viu aí a curva de juros já muito bem precificado. Digamos, ali uma propensão maior por corte em agosto, fica na faixa ali de uns 60%, para o primeiro corte acontecer em agosto, mas olhando até algumas previsões, já tem algumas áreas trabalhando que o primeiro corte aconteça talvez em setembro somente. E aí, digamos, algo mais firme. E aí, óbvio, sim, lá para a parte de outubro, novembro, pode ter um corte, dependendo do cenário, de 0,25% a 0,5%, e aí a gente tem uma taxa de juros fechando ali ao final do ano na faixa de 13,25% a 13%, mesmo, mais ou menos é esse atuada, por enquanto, está querendo fechar nos 13,25 ano, e esse primeiro corte acontecendo. Então a gente vê que o mercado já jogou esse cenário, digamos, mais down, e por isso o mercado perdeu um pouco do seu fôlego. A gente viu o Ibovespa aí realmente sair daquela faixa que estava brigando por 108 mil, todo mundo mirando até a região de 110, mas aí tecnicamente também a gente viu uma região de resistência importante, média de 200 no diário, no semanal, que acabou exercendo seu poder, sua pressão e jogou o índice um pouco para baixo. Realização ainda natural seria a gente permanecer acima dos 104, não conseguimos, a gente vai buscando o segundo degrau de suporte ali na faixa realmente desses 102.500 até 101.600, que segure aí e que os balanços que vão ser divulgados, a gente tem aí Vale, vai soltar um número amanhã, ela que caiu por 9 pregões seguidos, né? Ela que veio sofrendo muito fortemente, hoje está dando uma respirada, todo mundo se empolga, esfrega a mão, falando agora é a oportunidade, mas a gente pede cautela, né? Porque a gente vê que o movimento dela ainda é baixista e requer, digamos, maiores cuidados. Então, para quem ainda não se posicionou e quer aceitar, digamos, ali o risco com relação propriamente à Vale, eu mostro para vocês aí no gráfico o que tem aqui demonstrando bem claramente,
o canalzão de baixa que a gente vê aqui, com a abertura dessa semana ali, e aí propriamente a gente viu o gap de baixa, um movimento de queda de mais ou menos 6% que a gente vem vendo ao longo dessa semana, só deixando aqui bem que ela está 5,36 agora, que a gente tem para a semana, então precisa tomar bastante cuidado e óbvio, não perder em maneira alguma essa mínima que a gente fez essa semana de 69,71, sob pena da gente vir a buscar níveis mais baixos que culminam na média de 200 aqui no gráfico semanal, que está lá na faixa de 63 arredondando nessa linha vermelha que vocês estão vendo aí na tela. E para cima, óbvio, o ideal é um balanço vindo bom, surpreendendo, sendo alguma coisa bem interessante, magnífica, com projeções boas para frente, que fica aquela briga, né, com relação à China e as questões de minério, com relação à questão de demanda ou não, se vai ter um incentivo, a parte de infraestrutura, a parte de construção por lá, que demandaria-se mais minério, apesar de todo o cuidado que a China quer ter e manter, óbvio, o minério em patamares mais baixos possíveis, se rompesse a região de 72 e 54, seria ideal para a gente retomar, digamos aqui, o fundo desse canal de baixa, mirando aí 75 e depois até 80, que seria um belo caminho para pegar, digamos aqui, todo o fluxo que ela fez de queda, ela poderia pegar aí para retomar alta. Então, é um ponto bem importante para a gente aí, brincando com o grande companheiro Guilhermão, que fica sempre junto aqui, para não ficar careca aí antes do tempo, que foi a promessa que ele fez, se vale cair até 63. Pois é. Vamos ver se Guilherme Cueva vai ficar careca de novo, Márcio. Boa, Márcio, a gente vai mudar um pouquinho a página aqui, saindo desse contexto mais macro. Você já até começou aqui também com as suas análises gráficas, que são sempre muito caras aqui para os nossos ouvintes, né? E já vem chegando bastante perguntas aqui para você, para o Fê. A gente vai fazer uma rodada agora no WhatsApp, né, e depois a gente vai com outras perguntas da audiência também. Exatamente. Ó, a pergunta que veio aqui é da Fernanda. Fernandinha tá por aqui, um abraço para ela. Ela justamente perguntou a sua expectativa para esse balanço da Vale, né, Márcio? A gente chegou a ver como é que estava a prévia operacional da Vale. Não foi lá aquelas coisas, né? Produziu 66,8 milhões de toneladas de minério entre janeiro e abril. Os bancos, né, que cobrem essa empresa, né, a Vale, não gostaram tanto assim. E o Dr. Suzik falou agora há pouco que, de acordo com essa prévia, não podemos esperar resultados espetaculares por parte da Vale, mas acho que vão vir bons. Qual que é a sua expectativa para os resultados da Vale? Justamente isso, né? Não dá para esperar muita coisa depois que a gente viu ali a prévia, né? A questão ali desses dados de produção, não dá para ficar realmente muito otimista, mas a gente sabe que, como todo bom brasileiro adora, né? Adora comprar um fundo, uma faca cair no chão, aproveitar uma oportunidade, não desistir nunca, cenário desafiador, tudo o contrário, mas não, por Deus, vamos lá. Então, o que eu peço é que fique realmente atento. Quem não aceita um risco, digamos, de uns 5, 10% de volatilidade, de perda, né, se o cenário vir muito ruim, não entre. Se aceitar esse nível de volatilidade, ok, beleza, você pode se posicionar e aí, óbvio, buscando algo próximo também, né, para você ter uma relação risco-retorno mínimo de 1 para 1. Se você está buscando aí de 5 a 10 de stop, 5 a 10 de lucro é o mínimo para você ter. Então, com relação à parte de balanço, a gente espera que venha o melhor possível, mas já sabendo que os próprios números ali não estão deixando muito claro esse cenário. Óbvio, pode ser uma surpresa, pode vir que alguma linha ali venha mais interessante, óbvio, pode acontecer, mas não estou vendo aí, digamos, um cenário magnífico para frente, não. Eu fico com cautela, tecnicamente ainda vejo espaço para ela cair, e vejo, sim, potencial de compra nessa faixa de R$63, R$65, fica uma região interessante para montar uma posição. Agora, meio do caminho, nem 76, 80, nem 65 eu não me posicionaria não, sinceramente, Diego. Muito bom, 1h31. Outra pergunta que chegou aqui, viu, Gabi? Sobre justamente Petri 4 na Station. Daqui a pouco a gente repassa para os nossos contribuidores, Gabi. Boa. Se você quiser seguir com essa pergunta, então, mas antes, Fernando, eu queria ouvir o teu racional também sobre Vale, se você acompanha o ativo, né? Se você vai em linha também com o que o Lorega falou, também tem a opinião do Dr. Suzik, dá para ter alguma expectativa aí boa sobre o balanço de Vale? Boa. O balanço ele tá quase dado, né? Eu até postei hoje ali no TC no Contribuidores, mas eu posso postar no meu perfil também que fica aberto para quem quiser olhar.
a perspectiva, né, do balanço, a expectativa do balanço para o Itaú, que está muito em linha com o sell-side. Teve o relatório, né, que vocês falaram já, que veio com principalmente as vendas caindo, mas as vendas que não foram feitas, né, estão estocadas, vão ser feitas agora nesse trimestre. Foi por um fator não recorrente do porto que ela usa para exportar. Então, assim, o lucro vai cair bastante, já está algo em torno de 50% ano contra ano, salvo engano, o EBITDA algo de 30%, mas assim, isso está dado, né? E o Márcio jantou isso muito bem. O que vai fazer diferença, de repente, é uma ponta ou outra diferente no balanço, talvez a parte de custos. E assim, eu gosto muito do Boato Fato, né? É claro que a gente viu o minério caindo reto, caiu 15% da máxima, talvez um pouco mais. Eu peguei uma call ontem de Vale, tá? Tirei hoje um pouquinho, estou levando para o balanço. Eu acho que pode aliviar nesse sentido especulativo. Eu gosto de comparar com o IMAT também, né? Que é o índice setorial que a Vale está. O IMAT está na média de 200 do semanal. É muito improvável o IMAT replicar sem a Vale, que tem um peso do setor, né? De longe. Então, com o balanço ali, tudo mega pessimista, eu quis especular um pouco. Mas assim, tá dado o balanço. Só que eu acho que, dada a perspectiva, hoje o repique do minério e o IMAT ficou para trás, eu acho que tem alguma gordura aí pro lado positivo, tá? Se pensar em uma especulação pro balanço. Boa, Fernando, muito obrigada. Antes de te passar a bola, Dia, que o Fernando citou aqui sobre o IMAT, nesse momento o índice sobe 0,15% a 4.944 pontos. Vai lá, Di. Exatamente. Vamos aproveitar então, Fernando, que você já está aqui com a nossa ponta da conexão. Vamos fazer essa pergunta primeiro para você, depois eu repasso também para o Márcio, porque o Max Viana mandou essa pergunta mais cedo. Essa Petri 4 não tá perigoso para engatar um short? Bom, neste momento o Petri 4 está caindo 0,26%, R$ 27,02, né? Há algum tempo, né, há alguns minutos atrás, ali por volta de meio-dia, por aí, a Petrobras estava sendo um dos grandes fatores de queda para o Ibovespa, né? Estava arrastando o índice. Neste momento, o que está arrastando o índice é Petri 3, né? Os papéis ordinários. Petri 4 não aparece por aqui. Está um pouquinho mais abaixo. O que está puxando mais do que a Petri 4 são os bancos, né? A gente tem BPAC 11, Equatorial, também tem o Banco do Brasil puxando aqui o Ibovespa para baixo. O que está mais caindo é B3 neste momento. Mas eu queria saber, então, a sua visão sobre Petri 4. Fernando, você concorda com o Max Viana? Tá perigoso para engatar um short? Olha, eu acho que a Datacom final é entre hoje ou amanhã, né? Que a Datacom é quando você tem o direito ao dividendo. Eu não tenho certeza se é hoje ou amanhã, mas eu acho que essa questão do dividendo tem segurado um pouco ela, né? E pode ser que, assim como o Vale, eu fiz uma especulação aí de boato fato, tudo muito ruim, vem um balanço que vai ser ruim e repica, melhora. E assim, a Petro, estou aqui o gráfico dela, ela está numa região de topo, né? Esses 27 e pouquinho que ela testou hoje, ela tentou no dia 18, ela tentou no dia 14, ela tentou no dia 25 de janeiro, e ela tentou também em 29 de novembro, né, ajustado pelo dividendo. Então essa região é bem relevante, tá? Ela falhou algumas vezes. Assim, pode ser também o contrário, né? Falha 4 vezes e quando rompe vai embora testar o all-time high ou algo do tipo, né? Ou um próximo topo. Mas eu gosto, tendo o stop é barato, eu estoparia talvez ali um pouco acima de 28 e os triggers negativos eles estão de pé, né? Estão demorando para sair, mas tem a questão da nova política de preços, tem a questão da nova política de dividendos, que na verdade tem sido até positivo para ela, porque foi ventilado que ela teria um payout de 50%, que é mais do que se imaginava antes, né? Algo em torno de 25%. O que não sabe ainda é como vai ficar a questão do lucro dela, né? E como ela é muito barata, o benefício da dúvida é conveniente, né? Do jeito que ela está hoje, enquanto não muda nada, ela tem um yield on cost aí, né? O dividendo que ela tem esperado de 30 e poucos por cento para o ano, né? Claro que a gente imagina-se que isso vai mudar,
Mas enquanto não muda, ela fica numa situação confortável. Mas eu acho que tendo em vista esse topo recente e essa data com aí para entre hoje e amanhã, é um short com risco de retorno bom. Boa, Fernando Marques. Agora vamos saber a versão do nosso querido Márcio Lorega. A gente estava vendo até que você já está preparando o gráfico aí de Petri 4, né, Márcio? Conta pra gente qual é o teu racional para Petrobras. Com certeza, Diegão. Sim, aí já pegando já bem, né, a parte técnica, como é que ela está aqui. Faz muito sentido essa questão que o próprio Fernando citou, a questão do topo. Ela vem aqui atingindo o topo na faixa de 27,60, que é uma região bem importante que precisa ser rompida para que a gente veja melhores níveis de preço, né? Ela vem buscar aqui a faixa de 29, 32,55 e aí, quem sabe, até um 34. Ela conseguiu segurar aqui bem nessa região a faixa de 25, 26 reais, acabou pegando uma pressão e precisa agora renovar para não ficar descansando. Ela está no momento agora mais parada, mais calminha ali. E pelo semanal fica mais claro ainda, né, o movimento que ela vai fazendo com dificuldade aqui para romper esse topo e evitar um topo duplo, né, que poderia chamar algum tipo de realização, mirando aqui esses 25,70, que é uma VWAP que eu uso mensal, e depois até recuar para a faixa de 24,50, que seria um cenário bem mais desafiador. Então, momento requer bastante atenção. A gente viu petróleo hoje com a parte de estoque de petróleo até caindo acima do esperado. Eles esperavam até que houvesse uma redução da queda em comparação à semana anterior, que veio ali menos 4,6 milhões de barris. A expectativa é que viesse menos 1,3 milhão e veio menos 5,1 milhão de barris. E isso fez até com que o preço do Brent e o WTI fossem reduzindo um pouco mais a queda. Eles que estavam com uma queda maior, estavam rodando uma queda acima de 1,5 ao longo do dia de hoje. Chegou a quase zerar, até o WTI ficou ligeiramente positivo, mas depois aí o Brent voltou a afundar um pouquinho, 0,70 aí, acaba não deixando muito jeito, né? A Petrobras aí vai tendo sua performance no dia de hoje. Não está muito espetacular, mas está caindo aí seus 0,30, então tem jeito. Tem que tomar seu cuidado, movimento para a parte de materiais básicos, né? Aqui o IMAT, ele ainda inspira seus cuidados, ele vem aqui buscando evitar uma região de fundo, que seria essa faixa de 4.675, mas ele fez um pivô de baixa, o que demonstra potencial ainda de escorregar e de quedas. Tem que segurar, realmente firmar miseravelmente aí, Diego, nessa faixa de 4.940, para depois retomar um pouquinho mais de fôlego, e aí levantaria parte de petróleo, levantaria minério, levantaria aço, levantaria todas elas de commodities para um nível um pouquinho melhor. Mas, pelo que está demonstrado aqui com clareza, se a gente pegar até o semanal, no índice de materiais básicos, o que a gente vê é uma perda da média de 200 no semanal e um potencial alvo, infelizmente, para mais aí uns 300 pontinhos para baixo, mirando 4,675. Então tem que tomar atenção quem está tomado aí com parte de commodities nesse momento e que acaba pesando o nosso Ibov, né? Muito obrigada pelas informações. Tá aí Márcio Lorega e Fernando Marques falando um pouquinho de Petrobras, falando do IMAT, também um índice importante aqui pra gente. Eu vou atualizar algumas informações agora do mercado local, mas antes eu quero dar um recadinho, porque hoje é dia de TC Research, como eu falei aqui mais cedo, e a gente recebe Emílio Fugazza, que é diretor financeiro e de relações com investidores da EZTEC. Então, se você tá de olho aí no setor de construção civil, é uma pessoa que gosta de saber mais informações sobre isso, não saia daí, que a partir das 2 horas, né, das 2 às 3 da tarde, nós teremos aqui o TC Research recebendo Emílio Fugazza e participando também Malek Zen e o professor Carlos André, que é o analista-chefe aqui do TC Matrix. Então não saia daí que mais tarde, já, né, na verdade, tem o nosso ilustre quadro TC Research. Mas para atualizar um pouco aqui, eu já vou chamar o Diego para falar também do cenário lá fora. O Ibov nesse momento cai 0,25%, cotado a 102.961 pontos. E nesse momento também o Ibovespa Futuro cai 0,99% a 104.500 pontos. Quero saber como que tá o cenário lá pelos Estados Unidos também, Di. Vamos lá então para os Estados Unidos, Gabi, porque continua a situação mais neutra. Eu cheguei a flagrar uma certa melhora no humor por lá. O Dow Jones chegou a virar pro positivo, agora está caindo 0,06%, bem próximo da estabilidade, aos 33.511 pontos. O S&P 500, por sua vez, está avançando 0,21% neste momento, cotado aos 4.079 pontos. O índice Nasdaq, por sua vez,
tá agora avançando, né? Tá na última atualização, estava subindo 1,47% aos 12.913 pontos. Vamos também passar pelos títulos da dívida americana. Os yields de 10 anos estão agora estressando 5 pontos base, voltando para 3,45% de rendimento ao ano, enquanto os yields de 2 anos, no prazo mais curto de vencimento, estão agora estressando, estão agora pedindo 3 pontos base a mais de prêmio, quase voltando para os 4% de rendimento, tá? 3,98% é a rentabilidade anual nesses títulos. Vamos também atualizar a situação das commodities. O petróleo Brent tá voltando para cravar os $80 o preço do barril, agora tem $80,08. É um recuo de 0,85% no dia de hoje. O WTI, por sua vez, tá caindo um pouco mais leve. Neste momento, é um recuo de 0,61% aos $76,60. Lá em Singapura, o minério de ferro está avançando 0,43%, está já em $105,30. E vamos também atualizar as criptomoedas para os Crypto Boys e também para as Crypto Girls da nossa audiência. O Bitcoin está avançando muito forte nas últimas 24 horas, 8,60% é o avanço na criptomoeda, já voltou para os $29.774. Já o Ethereum, que é a segunda principal criptomoeda do mercado dos criptoativos, vai avançando numa toada parecida, 6,84% aos $1.947. Esses dois ativos deram uma disparada, inclusive, aí nas últimas horas, desde o começo da manhã ali, durante o Expresso da Manhã, já estava disparando aí os criptoativos. Gabi? Muito obrigada pelas informações, o overview completo aí para você. E agora a gente volta aqui para atender os pedidos da audiência com o Fernando Marques e Márcio Lorega. Fê, então eu vou com você agora, porque chegou um pedido aqui do Richard de São Paulo, aqui no nosso WhatsApp, e ele tá perguntando sobre B3, porque nesse momento, em relação à pontuação, é o papel que mais cai, né? Cai agora 2,29% a R$ 11,53. Dá para falar um pouquinho sobre esse ativo? Você acompanha? Eu não acompanho muito de perto, tô olhando aqui o gráfico, né? Mas, assim, graficamente, deixa eu ver. Eu não sei quando ela reporta também. A questão é, o volume está muito baixo, né, na bolsa, a gente tem visto cada vez menor. Ela tem alguma gordura aí de múltiplos. E, assim, é um business que o tempo inteiro tem aquele boato fato, né, que vai ter um concorrente, quem sabe no próximo bull market, né, quando a nossa bolsa voltar a ter negociação. Então, estruturalmente, eu não gosto. Eu sempre falei que é um papel bom para você fazer trade. Tem um beta alto, é uma bull chip na nossa bolsa, mas assim, tecnicamente tá feia, né? Ela tentou fazer um repique, tentou renovar o topo dela, falhou na média de 200 e tá apontando para baixo. Eu não tenho uma perspectiva muito positiva para o balanço, e eu acho que tem papéis um pouco melhores aí para especular, de repente com uma queda de juros, ou balanço micro, né, vindo com destaque. Eu não gostaria de ter posição, não. Boa, Fernando. E você, Márcio, como que você pode fazer a análise gráfica do ativo, né? O que o gráfico fala pra gente sobre B3 e pro Richard também aqui que mandou a pergunta. Grande abraço aí pro Magnânimo, né? E B3 eu já, enquanto está aqui nos bastidores, eu estava já montando aqui já uma análise para dar uma Muito visão rápido. para ele do que está acontecendo, né? Aqui a gente vai, vambora, é isso aí. Então, com relação à parte da B3, realmente, o momento dela não é nada saudável, como vocês estão vendo aqui. Ela está buscando dar uma funilada, né? Então, a gente tem aqui um movimento que está fechando, então está cada vez mais o cerco se fechando para a B3 e precisa realmente dar uma definição, né? Então a gente tem quase que uma formação aqui, um Wzinho aqui nesse cantinho, meio tortinho, mas aí precisaria chegar aqui na média de 200 para a gente ver realmente a hora da verdade. Essa média de 200 está aqui em 13,75, dá uma distância bem boa, tá? E aí, como a gente não está com muito fôlego, né, para superar pelo menos essa faixa aqui, essa região de preço onde ela está agora, que é mais ou menos aqui essa região de 12,30 que ela precisaria superar para mirar os 13,75, a gente fica olhando para a parte de baixo da tabela, que é a perda dos 11,20. Perda dos 11,20 aqui em 23,6 de FIBA, ela tende a fazer com que o ativo recue para as mínimas recentes, lá na faixa de R$10,13, e aí basicamente R$10 é o fundo que a gente tem aqui
desse afunilhamento desse triângulo. E aí, se vir a perder essa região, que é fortíssima, vai buscar 8,43. Como está rodando abaixo da média de 200, óbvio que a gente fica aqui bastante atento, porque não está no momento saudável o comprador. E a gente vê os próprios MACDs aqui rodando bem flat, bem tranquilos aqui para baixo, sem apontar nada de positivo para o momento. Então, só no curtíssimo prazo que a gente olharia aqui um pouco mais de carinho o rompimento desses 12,14 para mirar mais em cima. Mas, por enquanto, para ficar neutro, aguardando cena dos próximos episódios com a B3, pessoal. Muito obrigada pelas informações, Márcio. Continuando aqui um pouquinho com você, eu já passo a bola também aqui para o Fernando. O perfil, né, do nosso ouvinte aqui na rádio Investir Nunca é Tarde, que está aqui no nosso YouTube, ele pergunta o que vocês acham de Springs Global, né, que é uma companhia que disparou ontem também em função da notícia de um acordo com a Shein, bem como também outros papéis da Conteminas, da Santanaense também dispararam. Dá para fazer uma análise sobre esse ativo? O ticker é SGPS3. Já tá na mão, Boa. já tem até a marcação aqui. É que vai, né? Vambora. Grande abraço para Investindo que é tarde também, grande magnânima aí, curtindo. O pessoal vai dando seus likes, hein? Tá curtindo, tá gostando? Vamos passando, vamos bater os 770 devagarzinho, na tranquilidade. Mas se quiser dar uma acelerada agora, fica melhor ainda, hein? Vamos que vamos. Olha, falando de Springs, pessoal, já tá na tela aí. Vocês conseguem visualizar que, óbvio, deu aquela corrida, né? Após essa questão de Shein, a parte de texto e tudo mais, as parceiras estavam fazendo, a Conteminas também, que deu uma corrida de louco. E aí a gente viu esse movimento, óbvio, né? Fora aquela corrida especulativa, a realização, né? Ela chegou muito próximo da média de 200 aqui na faixa de 2,10. Ontem ela bateu aqui no topo na faixa de 1,90 e chamou um pouco de realização. Eu fiz aqui, ó, um Fibonacci para deixar um pouco de norte. O ponto zero era 1,96, ou seja, cumpriu bem a função, fez aqui um ponto de topo duplo e aí chama, obviamente, queda. E aí ontem mesmo, após atingir, já devolveu um pedaço fortíssimo nessa alta, foi para 4,20 de queda e hoje está aí com um gapzinho, uma queda, então tem que ficar atento. Não deve, em hipótese alguma, quem está comprado, quem quer comprar, tá atento, não deve perder essa região de 1,20, 1,18, sob pena dela recuar novamente para R$1 e depois vir fechar esse gap gigantesco que foi formado, tá? Agora, a parte de cima da tabela, quem quer voltar e olhar para uma compra, é romper essa região aqui da faixa, mais ou menos aqui de 1,50 novamente. Ela retomou 1,50, a tendência é que ela venha buscar realmente mirar esse topo próximo aqui de 1,90 e aí depois, quem sabe, ver se consegue romper essa média de 200. Então é interessante. Quem está comprando, quem gosta desse nível de risco de papéis de centavos, quem gosta dessa especulação forte aí, separa o seu recurso e fica atento a essas regiões de preço para aproveitar o melhor que a Springs tem a oferecer. E, Fernando, passando a bola para você agora, não sei se você acompanha esse ativo, ele não era, né, Diego, tão movimentado Pois aqui no é, nosso tem chat, uma liquidez mais né? baixa, um volume mais baixo, não tem muita Exatamente. gente falando. Mas de repente surgiu, né? Ficou aqui no radar, e aí a galera tá perguntando agora, provavelmente podem ser que tenham entrado aí no papel. Tem como fazer um racional aqui, comentar um pouquinho, chegou a acompanhar? Então, né, na linha de Conteminas, ela é do presidente da Fiesp, né, o Josué Gomes, que é neto do José Alencar, ex-vice-presidente do Lula. Eu acho que o racional é esse. Fica aí Não o tem muito mais o racional. que falar, né? A empresa é horrorosa, é igual a Conteminas. O operacional dela do trimestre passado foi uma bomba nuclear, né? Explodindo na cara de todo mundo. Dito isso, o racional eu já acabei de comentar, né? É isso, né? É do neto do José Alencar. Então pode vir um mega deal a qualquer momento que leva a margem lá para cima. A gente já viu isso acontecendo em outros governos, né? Então, assim, é especulativo. Eu acho que tem, assim, eu conheço, inclusive, um investidor que adora uns micos, ele tinha uma posição até que razoável em Conteminas, eu não tinha, tá? Assim, é maravilhoso, né, quando acontece isso, mas é mega especulativo. Você quer pegar um amigo do rei ali e você tá na empresa que pode ter esse tipo de deal. Assim, pode ter outros, né? Mas por fundamento, a empresa em si é ruim. Graficamente, o Márcio já passou uma visão legal, mas acho que nesse sentido, quem quiser especular, dá para ter um pouco, né? Só não vai fazer uma loucura. Coloca 1% da carteira, 2%, Não dá mas pra se altamente empolgar, né? positivo.
certeza. Tá certo, Fernando Marques aí falando também sobre Springs Global. Gi, tem pergunta por aí também, né? Exato, chegou pergunta aqui na nossa Station, ó, algumas inclusive. Vou mandar um abraço pra galera que tá participando aqui na nossa transmissão na plataforma do TC, em tc.com.br. O Gustavo Bertini falando, grande Max, entrando na rádio para nos animar com a bolsa. Bom, por enquanto a bolsa, ó, para os comprados está meio complicado, ainda está caindo 0,22% aos 102.995, mas é aquele negócio, o Max ele traz também, junto com o Márcio Lorega e também todos os contribuidores que participam aqui da TC Rádio, trazem também oportunidades para você aproveitar mesmo quando a bolsa está caindo. Então fica aí a dica, um abraço aí pro Gustavo Bertini, também pro Marcelo Henrique. Quem tava mandando mensagem pra gente foi o Saulo Monteiro. Ele tava querendo saber a análise de Ambev, a Ambev 3. A gente chegou a falar mais cedo sobre o papel, e agora vamos trazer então um racional mais completo. Começando com você mesmo, Max. Depois a gente vai pra análise gráfica do Márcio Lorega. Vamos lá, Max. Ambev, vai abrir a latinha? Deixa eu só ver como que ela tá. Ela tinha subido bem, né, com aquela questão da RJ do grupo da Itaipava, né? E aí, ela tá melhor que muito papel, né? Melhor assim, como acho que quem falou mais cedo foi o Suslik, é o papel do funding eterno, né? A pessoa adora fazer funding. Como ela tem um múltiplo que é esticado, por assim dizer, né? Por mais que ela seja uma empresa geradora de caixa, conservadora e tal, ela tem o dividendo baixo, mas assim, quando o mercado melhorar, ela é o tipo de papel que eu acho que faz market perform, né? O que é isso? Ela vai andar com Ibov, ela vai andar em linha com a média das blue chips. Eu não acho que outperforma Ibov num cenário positivo, mas também no cenário negativo, o que acontece com ela cai menos, né? É o famoso low beta, é uma famosa empresa premium que entrega e tem um múltiplo alto. Para ter, eu acho horrível, né? Eu preferia ter LFT, eu acho que vai ganhar mais dinheiro com LFT, com um juro real de 6, 7, 8, né? Prefiro mais do que Ambev. Mas para quem quer alavancar como funding, sabendo que tem um risco de você perder na outra ponta se errar, sabendo usar, é um bom funding. Mas para comprar não gosto, para shortear também querendo ver se volta para o fundo, alguma coisa do tipo, eu acho que tem papéis melhores. Ela ela para mim realmente entra no conceito de eterno funding, tá? Boa, boa. E Márcio, quero saber também o seu racional, o que você tá vendo aí no gráfico, o que o gráfico da Ambev tá dizendo pra gente. Vale a pena abrir a latinha dessa vez, ou Márcio, ou é melhor ficar no suquinho, ficar na água? Dependendo até do suco que você tá comprando, a própria Ambev. Né? Então, tem que tomar cuidado com todas as Não pontas. dá pra fugir. Bom, tá complicado o cenário, né? Pois é, então, trazendo aqui a Ambev, olha, o papel tá ruim de doer, né? Então, assim, ele tá muito mascado, dá pra ver que tem uma congestão bem relevante aqui, se a gente pegar essa região de fundo aqui em 12,28, 12,30 e também esse topo aqui que fica nessa faixa de 16, óbvio, dá para tradar isso, pô, maravilhosamente, né? Mas nesse momento é meio da tabela, como vocês estão vendo aqui, região de 50% de FIBA em 13,89 e ela tá 14,30. O que precisa? Superar esses R$15 aqui e aí sim mira 16,26 com um trade curtinho para quem quer ficar um tempo carregando, porque não é um papel de grande velocidade, é um papel devagar, quase parando. Pelo diário, a gente está vendo aqui uma mistura entre os dois MACDs que eu utilizo. Tem um MACD aqui mais curtinho que ainda está demonstrando cenário de recuo, de queda, enquanto o mais longo, o MACD, está demonstrando até um potencialzinho de compra. Então, o que seria legal para quem quer comprar ou tentar antecipar uma tendência? Miseravelmente acima de 14,50 para brigar ali com os 15 e depois vir buscar 16,26. E para baixo, Márcio, onde é que eu colocaria um stop para ficar um pouco mais tranquilo? Não tem muito jeito. Abaixo aqui dessa faixa de 13,89, 13,80, senão ela cai para 13,50 e depois recua tudo de volta. Um grande abraço também aí, Diegão e Gabriela, só para falar aqui com os magnânicos, né? Marcelão, País, X-Trader, pediu PDG. Posso botar PDG e CEMIG aqui rapidinho, campeão? Só para dar um tapa para eles aqui? Vamos rapidinho, Marcinho. Vai ser o destaque outros final, hein, pedidos Márcio? também, Eu vou então já minha saideira já com esses magnânimos aqui. Vamos lá. Falando da PDG aqui, ela buscou um rompimento, se eu olhar até aqui no semanal, ela fez aqui um movimento que vinha
né? Basicamente aí uma tendência de queda, tal, tentei traçar um fundinho aqui. Essa semana pegou os 50% de alta, até falei com o X-Trader que estava tendo um movimento legal. Fez os R$6,30, ele estava falando dos R$6, mas agora é tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque ela está chegando próximo aqui e deixando uma figura de indefinição, tá? Pelo menos do que ela está fazendo hoje. Então é saudável quem não realizou, quem não comprou. É saudável embolsar um pouco e aguardar. Se romper 6,30, pode buscar, quem sabe, até a faixa dos R$8, tá? A parte de baixo, perdeu 5 aqui, né? Vem aqui essa parte de R$5, se vir a perder, tendência de buscar a faixa até de 4, beleza? E aqui a outra ponta com relação a CEMIG, rapidinho, sabe? Vai lá, vai lá, aqui, dentro do canalzão de alta aqui, bem bacana, Daniel, segue o barco, atingiu 100% de FIBO em 12,60, se romper 12,95 e 13,84. Parte de baixo, perdeu a faixa de 12,16, tendência a escorregar aqui até a faixa de 11,50, 11,10. Fechei, não tomei mais tempo. Grande abraço, Magnânimas. Sigam @Márcio Nóbrega aqui dentro do TC, Instagram, YouTube. Vamos que vamos, pessoal. Uma boa tarde para todos. Boa tarde, Fernando, Diegão e Gabriela. Até, pessoal. Valeu, Muito Márcio. obrigada, Márcio. Esse Márcio é pau pra toda obra. Ele chega aqui, já atende os pedidos aqui da audiência também. Não perde nenhum de animadão, vista. né? E animado, né, É disso gente? que eu gosto, é disso que eu gosto. Exatamente. O Expresso da Manhã, a gente também chega super pra cima, falando, opa, tudo bom, não sei o quê. A gente tem que manter esse clima positivo ao longo do programa inteiro. É claro que em dia que a bolsa tá caindo, é complicado. Mais difícil, mas é aquele negócio, né? É melhor sorrir e colocar o clima lá pra cima do que colocar o clima lá pra baixo, e aí você atrai energias negativas, como dizem os etéreos. Então, vamos com esse clima pra cima. Ó, vamos então com mais uma pergunta para o nosso querido Fernando Marques. Ô, Fernando, o Charles Moraneto, ele faz uma pergunta aqui rapidinha pra ser o seu penúltimo comentário, depois você faz um destaque final geral aí do mercado, mas ele tá querendo saber de log. Ele mandou mensagem aqui na nossa station. O que espera do resultado de log? E aí você pode também aproveitar para dar uma olhada aí no gráfico, ver se tem alguma oportunidade, inclusive, de entrada no papel, ou talvez de short no papel. Conta pra gente. Eu bati o olho rapidinho nos resultados, eu tinha visto a pergunta já antes, né? Ela tem apresentado uma boa melhora, tá? Eu não acompanho de perto, não. O que pesou recentemente, obviamente, como um restante, né, tem sido a parte de juros. Tá explicado porque eu não dou. Que ela tem tido um operacional muito bom. Melhorou muito, assim, sequencialmente, né? A gente observa que a ação não fez o mesmo desempenho, né? Ela não perdeu o fundo, mesmo com o Ibov piorando, isso é positivo. E ela está num patamar interessante. Eu não sei quando reporta, eu acho que é um tipo de papel que, assim, novamente, não era no detalhe, mas eu gosto muito, hoje, né, estou dando essa preferência, tá? As empresas que têm reportado bem. O que é uma empresa reportando bem? O micro está alinhado, mas o macro tá complicado, né? O grande problema que eu vejo hoje é você pegar uma empresa com micro ruim, que mesmo com o macro andando, você pode ficar para trás. É o caso de Sequoia, por exemplo. Não acho que seja de log, pelo contrário. Então, assim, ela tem uma situação um pouco delicada de caixa, tá? Ela tem um caixa curtinho, com uma dívida bruta bem alta. Eu não cheguei a ver aqui se os vencimentos são curtos, mas, olha, aquele clássico caso, né, de juros caindo, ela tem e com o operacional dela recente que está bom, né, o EBIT bem alto, de conversão de debit em equity, né, o que é dívida vira valor de mercado. Então acho que por essa ótica é legal se ela continuar com os balanços bons, tá? E graficamente tá fraca, vai esperar o balanço macro, mas também não tá que nem outras bombas aí no mercado, né? Tá se segurando em cima da média de 100. E no semanal, deixa eu ver aqui. No semanal tá se sustentando acima de 9 com a 21, podendo ter até um cruzamento de médias, né? Eu gosto quando isso acontece. Então, assim, de repente, um trigger para essas médias cruzarem pode ser o balanço. E ela tem um bom espaço para alta se acontecer. Ela estava valendo 15 e pouquinho hoje. Ela poderia buscar ali perto do último topo, que está em 25,90.
tem uma alta de 50% aí com esse cenário, com esse cruzamento de médias. Eu acho que reportando bem, ela tem a porta aberta para esse cenário. Muito obrigada pelas informações, Marcos, pela participação também. É sempre um sucesso aqui essa tabelinha, o pessoal participa bastante. Tinham muito mais pedidos, mas a gente teve que equilibrar os pratinhos aqui entre o YouTube, a Station, o WhatsApp. Então, na medida do possível, a gente foi passando. E os que não deram, pessoal, que vocês mandaram, a gente não conseguiu contemplar, a gente guarda. E assim que possível, a gente também repassa para outros contribuidores. Marcos, muito obrigada novamente aí pela participação. Desde já desejo um bom fim de semana e um bom feriado para você. Valeu, gente. Eu que agradeço. Bom feriado para vocês também. Valeu, Qualquer Marcos. coisa, pessoal do TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.